Bom dia, amigo corretor, amiga corretora. É um prazer mais uma vez estar aqui apresentando o programa Questão de Direito. E gostaria de convidá-los para que possamos debater um pouco mais sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Considerando que no próximo dia 31 de janeiro nós teremos aí o encerramento, do prazo para prestar a declaração de inocorrência, nós vamos trazer mais um pouco de informação, vamos novamente falar sobre o assunto. Eu tenho certeza que você, corretor, você, corretora, ficará ainda mais esclarecido, mesmo aquele que já prestou a sua declaração de inocorrência. Eu acho que é sempre importante nós estarmos estudando, debatendo sobre o assunto, e aqueles que ainda não prestaram, muita atenção nesta aula e que no próximo dia 31 encerra o prazo. Antes de iniciarmos mais a fundo sobre a declaração de inocorrência, eu vou iniciar a aula com algumas informações a respeito do COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele foi desenvolvido, foi criado pela Lei 9.613, que é uma lei de 1998. Veja, desde 98 já existe aí a legislação específica que tipifica os crimes de lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo, à lavagem de dinheiro. E quem compõe o COAF? Quais são os órgãos que compõem o COAF? Nós podemos citar o Banco Central do Brasil, que regula todas as instituições financeiras, os bancos, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, o Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty, ele regula todas as relações internacionais, esses tratados internacionais, acordos internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, o órgão que regula aí os seguros, os corretores de seguros, as seguradoras, a Secretaria da Receita Federal, a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, seria aí a assessoria jurídica do COAF, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e também os órgãos reguladores, por exemplo, dos economistas, dos contabilistas e principalmente o COFES, dos corretores de imóveis, das pessoas físicas e jurídicas, das imobiliárias e das pessoas que operam aí intermediações imobiliárias. A Lei 9.613, que é a lei que regula, que tipifica os crimes de lavagem de dinheiro, de 1998, é muito importante trazermos essa informação. Ela veio tipificar, ela deu o tipo penal aí dos crimes de lavagem de dinheiro e também as responsabilidades administrativas, quais são as sanções, se alguém vier a praticar esse tipo de crime, de que forma ele será regulado, de que forma, qual é a penalização para esse tipo de crime e desse obrigado que venha a cometê-lo. Ela também regula os órgãos específicos, como por exemplo o COFES, que regula e fiscaliza aí a todos que operam nas intermediações imobiliárias. Todas as pessoas reguladas, as pessoas sujeitas a esse tipo de mecanismo. Ele desenvolve as políticas, procedimentos, identifica quem são essas pessoas obrigadas e quais as intermediações, as relações que essas pessoas obrigadas estão realizando, também verifica a manutenção dos registros dessas operações e também a comunicação dessas operações, que são aquelas comunicações quando de uma intermediação imobiliária, como por exemplo, acima de R$100 mil em espécie, você corretor, realizou uma intermediação, uma intermediação imobiliária de um imóvel como, por exemplo, de R$300 mil. E esse seu cliente, ele ofereceu a proposta, o pagamento à vista em dinheiro, em espécie. É um exemplo de comunicação. Se porventura você realizar uma operação intermediária neste formato, a lei 9.613 e também a resolução COFES 1336 obriga você a fazer a comunicação através do sistema SIS-COAF. Mas nós vamos passar à frente e vai ficar muito claro. E a criação do COAF e também através dos seus órgãos reguladores aí de cada profissão, como por exemplo o COFES,
tem como finalidade, como objetivo, supervisionar, regular e fiscalizar, né, apurar se há alguma prática infracional, se houve se algum corretor, no nosso caso em específico, ou imobiliária, contribuiu para esse tipo de crime, de lavagem de dinheiro. E também a inteligência financeira, né, para que ele possa verificar se porventura houve alguma intermediação em espécie, como eu citei há pouco, qual a origem desse numerário, ou se foi alguma intermediação que o comprador ofereceu diversos bens, diversos patrimônios, como por exemplo um carro de luxo, uma moto, né, de alto valor. Se for suspeita de lavagem de dinheiro, o corretor realizando essa comunicação, em um processo administrativo será analisado, né, qual é a origem desses recursos, que também vamos falar um pouco à frente. A Lei 9.613, de 98, ela teve uma alteração, né, que foi a alteração número 12683 em 2012. Né? E quais foram as principais alterações? Anteriormente, somente a pessoa jurídica, a imobiliária, se obrigava a prestar esse tipo de declaração. Somente a imobiliária, os corretores não. Com a alteração, o corretor de imóveis, aquele profissional liberal, ele também ficou obrigado a prestar esse tipo de informação, ele também se obrigou a essa legislação. Então essa foi uma alteração muito importante, porque todos os inscritos, né, na pessoa física e jurídica se obrigam a essa legislação, que é uma legislação federal. Então é importante você, corretor, você, corretora, que eu tenho certeza, né, atua com muita prudência, com muita diligência aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, esteja sempre atualizado. Uma outra alteração também é a obrigatoriedade de cadastramento, né, junto ao seu órgão regulador. Você, corretor, você aí que é o responsável técnico da sua imobiliária, que já é inscrito, já, né, possui aí a sua inscrição ativa, se obriga também a essa legislação e a essa resolução, sob pena de multa. A obrigação, por exemplo, da adoção de políticas, de procedimentos de controle, né, em relação aí também às imobiliárias, compatíveis com porte e volume de operações. Então, a todas as imobiliárias é importante, né, é obrigatório que você tenha o conhecimento, que você transmita esse conhecimento aos seus colaboradores, aos funcionários da imobiliária, né, para que desenvolvam aí todo um controle, né, um trabalho aí eles chamam de compliance, né, para que você conheça o seu cliente, quem é o cliente que está realizando uma intermediação que você está aproximando as partes. É importante, né, a todas as pessoas jurídicas, principalmente, que desenvolvam, né, que conheçam melhor essa legislação e possam, sim, combater, controlar cada vez mais aí as suas intermediações. Vamos entrar, então, agora na resolução COFECE, né, que é a resolução 1336 de 2014. Essa resolução, ela se adaptou, né, ela foi editada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis para se adaptar aí a essa alteração da lei de lavagem de dinheiro. Então nós vamos passar aqui com calma, com tranquilidade, para que todos possam melhor conhecer a resolução, entrando na resolução COFECE 1336 de 2014. Né? Então, lá no artigo 1º é claro que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória. Então a resolução é muito clara, né? A todas as pessoas que realizam aí a promoção imobiliária, intermediações imobiliárias, eu acho que até também como uma forma de controle para que ela possa contribuir aí para a sociedade em relação aí ao combate dos crimes de lavagem de dinheiro e de terrorismo, é importante que essas pessoas conheçam, né, e contribuam aí para que a gente possa definitivamente acabar com essa prática, que é uma prática recorrente, né, nos últimos tempos. Lá no artigo 2º, né, do cadastro, né, que tipo de informação é importante, né, que você, corretor, você, corretora, a todos os responsáveis técnicos das jurídicas, né, das imobiliárias, se obrigam a manter atualizados.
Para você, corretor pessoa física, o seu nome completo, o seu CPF, o seu número de documento de identificação, né, o seu RG, o órgão que expediu esse documento e o seu endereço completo. A pessoa jurídica, a sua denominação empresarial, o seu CNPJ, endereço completo e a identificação, né, do responsável técnico. Quem é aí o responsável técnico por essa empresa? E também aí em relação ao setor de compliance, né? Compliance, quando eu digo, é o cuidado, né? Quando a empresa ela desenvolve ali ou indica um responsável para o combate a essa prática, para disseminar a informação a todos os funcionários. E que nesse caso aí nós indicamos o responsável técnico, né? O corretor de imóveis responsável técnico, que sim, é conhecedor dessa resolução, é conhecedor dessa legislação. Muito interessante, o artigo 3º e 4º da política de prevenção, né? As imobiliárias, a pessoa jurídica, se obriga, sim, a possuir, a desenvolver, né, o seu compliance, né, o seu controle. E para isso ela tem que formar, ela tem que desenvolver uma política de formação do seu funcionário, dos seus colaboradores, do seu corretor associado, para que definitivamente possa se levar a correta informação e armazená-la também. Então, lá no artigo 3º e 4º da nossa resolução, da 1336 de 2014, é claro, né, em se tratando de pessoas jurídicas que possuem um quadro superior a 10 funcionários, a política mencionada no caput que ele menciona neste artigo, deve ser formalizada expressamente com aprovação pelo detentor de autoridade máxima de gestão, abrangendo também procedimentos para a seleção e treinamento de empregados. Como eu já mencionei, é importante, né, que a jurídica desenvolva aí todo esse trabalho de fomentar, de levar a informação a todos aqueles que colaboram com a empresa. Avançando um pouco mais, lá no artigo 6º, né, da identificação dos clientes e manutenção de cadastros, ok? Em todas as suas transações, né, principalmente nas transações acima de R$100 mil, é muito importante que você corretora, conheça o seu cliente, né? Você tem que conhecer não só o cliente, mas também quais são as intenções, qual é a proposta do cliente, qual o desejo, né? Porque muitas vezes aquele cliente ele está ali lhe oferecendo e lhe informando o sonho que ele tem de vida, né? A aquisição muitas vezes de um primeiro imóvel. Então estamos tratando às vezes de um sonho daquela parte. Então é importante que você conheça o seu cliente a fundo e para conhecê-lo ter aí em vosso cadastro o nome completo, CPF, endereço residencial, comercial, toda a qualificação RG, CPF, né? E na pessoa jurídica, por exemplo, denominação empresarial também, o CNPJ, endereço completo, atividade da empresa, isso é importante. O que a empresa exerce, né? A identificação dos seus sócios com RG, CPF, endereço, os seus representantes, quem pode representar a empresa, e para ambos a identificação de pessoa politicamente exposta, né? Se é uma pessoa que exerce algum cargo público, algum político, ou alguma pessoa que exerça algum cargo de confiança, né? De algum órgão público, é importante que você, corretor, conheça e mantenha em vosso cadastro todas essas informações. Do registro das transações, né? Lá no artigo 7º da resolução 1336 de 2014. Tenho certeza que todos já leram essa resolução, mas estou novamente registrando para que a gente possa nos aprofundarmos neste tema, né, neste estudo. Muito importante que no momento da intermediação você conheça e identifique o imóvel, né, e a descrição desse imóvel com um endereço completo, o número da matrícula, o número de inscrição na municipalidade, né, qual é o número de inscrição na municipalidade, na prefeitura desse imóvel, CEP, enfim, todos os registros históricos desse imóvel.
identificar os clientes desta intermediação, né? Você, corretor, que está realizando ali a aproximação das partes com um resultado útil, é muito importante que você conheça o seu cliente e saiba, conheça todas as informações, como já mencionei, o RG, CPF, enfim. E também dos intervenientes da transação, se houver aí algum... se for uma sessão, por exemplo, se tiver algum interveniente, algum advogado, algum representante, é importante aí que você conheça também todas as partes envolvidas nesta intermediação. A identificação, né, dessa operação imobiliária e também os detalhes da intermediação, o valor, a data da intermediação, a condição de pagamento, a forma de pagamento, né? De que forma será realizado o efetivo pagamento, se à vista, né? Se através de um cheque administrativo, se através de uma transferência bancária, a moeda, né, que está sendo realizada, sem dúvida alguma o real, mas é importante mencionar todos os detalhes, né, e trazer sempre uma riqueza de detalhes, né, sem pressa. Você manter em seu cadastro, na ficha daquele cliente, a intermediação realizada e todo o histórico dessa intermediação. Isso é muito prudente, isso é muito importante, principalmente para que você possa manter aí todo o controle da sua empresa e o controle aí de suas intermediações. Agora, você, corretor, que realizou uma intermediação naquele primeiro exemplo que eu citei, uma unidade em 300 mil reais, como por exemplo, e esse cliente, ele, na proposta, informou que irá fazer o pagamento em dinheiro, em espécie. Marcou um dia e um horário para fazer o pagamento em dinheiro. Qual é a sua obrigação? Né? Firmaram ali um instrumento, fez a proposta, você, corretor, não deixará de realizar a intermediação. Você vai realizá-la. Contudo, fará a comunicação através do sistema Siscoaf, né? Você entra lá no site do COFES, vai se habilitar nesse sistema para fazer a comunicação. Vai informar o que eu acabei de mencionar, todos os dados dos clientes, todos os dados da intermediação e fará essa comunicação, né? Que o senhor A está comprando um imóvel do senhor B através do valor de 300 mil reais e o pagamento ocorreu em espécie, a qualificação de ambos e fará essa comunicação através do sistema Siscoaf. Não deixará de realizar a intermediação, mas em até 24 horas deverá sim fazer a comunicação desta operação, porque a lei assim nos obriga e a resolução COFES também ela é taxativa lá no artigo 8º. Como exemplo, vou elencar aqui os incisos, né, desse artigo e citar alguns para que vocês possam melhor exemplificar. Qualquer valor, né, inferior, por exemplo, a 100 mil reais, com a habitualidade e forma, que possam configurar artifícios para burlar os registros. E as comunicações acima mencionadas, né, acima referidas é essa que eu mencionei de 100 mil reais em espécie. Então, vamos imaginar que o interessado, ele conhecendo essa legislação, conhecendo a lei de lavagem de dinheiro, em vez de ele oferecer um valor acima de 100 mil reais em espécie, ele começa a comprar imóveis abaixo de 100 mil, porque ele sabe que desta maneira não será comunicado através do sistema Siscoaf. Então, se verificado esse tipo de proposta, né, esta prática, há necessidade sim da comunicação, mesmo que suspeita, mas há necessidade desta comunicação. Um outro exemplo, com aparente aumento e diminuição injustificada do valor do imóvel, né? Se analisa ali na matrícula que o imóvel foi anteriormente vendido por 500 mil reais e esse proprietário, esse interessado em vender, esse cliente que lhe procurou para ofertar esse imóvel ao mercado, ele pretende 200 mil reais, né? Está abaixo aí do valor muito abaixo do valor de mercado. Então tem um aumento e diminuição. É no mínimo suspeito. Então, por cautela, também há a necessidade da comunicação. Cujo valor de contrato se mostre divergente na base de cálculo do ITBI recolhido. Também ali é claro,
a necessidade da comunicação. Se houver um valor abaixo, é um valor divergente do cálculo de TBI, importante que se realize a comunicação. Quando o patrimônio, né, ou atividade profissional do cliente, daquele que fez uma proposta, é incompatível com o imóvel que ele está oferecendo, né? Ali no primeiro contato, no cadastro, aquele cliente ele informou que ele é um empregado de uma determinada empresa e que ele tem uma renda mensal de X reais e que ele possui um patrimônio também de X, mas ele realiza uma proposta de um imóvel com um valor muito alto, muito superior àquela realidade. Isso não é muito comum, independente da condição econômica dele, mas também é uma atitude suspeita, prudente a comunicação. Quando há resistência na prestação das informações para cadastro, né? Quando o seu cliente ele não quer lhe fornecer um RG, um CPF, né? Não quer lhe fornecer ali um comprovante de residência para que você possa manter ali em vosso cadastro, também é uma atitude suspeita. Aí sim, nesse tipo de postura é importante a comunicação. Quando o pagamento ou recebimento seja realizado por terceiros, né? Se em uma intermediação imobiliária o interessado faz uma proposta do imóvel, a proposta é aceita pelo proprietário e no momento do pagamento o comprador, o interessado, ele informa que o pagamento será realizado através de uma transferência de uma terceira pessoa, uma transferência internacional, também passível de comunicação. Quando o pagamento seja realizado com recursos de origens diversas, vários cheques de várias praças, ou vários emitentes, ou diversas naturezas, é importante aí sim a comunicação. Se porventura, quando constatado na matrícula do imóvel, né, que aquele interessado naquela unidade já foi proprietário anteriormente, é uma atitude suspeita. Essas informações, né, esses exemplos que constam aí dos artigos 8º ao 12º da Resolução 1336 são alguns exemplos, né, de práticas que podem ocorrer aí a lavagem de dinheiro, não que necessariamente seja, mas que se porventura você corretor, você corretora, tiver alguma intermediação imobiliária com esse tipo de prática, de postura, é prudente sim a comunicação. Comunicação é essa que você deverá realizar através do sistema SISCOAF, ok? E agora sim, vamos entrar um pouco aí na declaração de inocorrência, né? Lá no artigo 12º da nossa Resolução 1336, ele menciona que toda pessoa física e jurídica, todo corretor de imóveis e toda imobiliária que não realizou nenhuma intermediação dessas que eu elenquei há pouco, no ano de 2015, no exercício anterior, no ano anterior, ele deve prestar a declaração de inocorrência, certo? E essa declaração de inocorrência, de que forma ela deverá ser prestada? Ela deverá ser prestada através do site do COFES. Lá no site do COFES, eu vou avançar só um slide aqui, para ficar um pouco mais fácil. Lá no site do COFES tem um link que é o intranet.cofes.gov.br/declaracal. Clicando nesse link direto, você poderá prestar a sua declaração de inocorrência. Então é muito rápido, muito prático. Você que ainda não prestou a sua declaração de inocorrência, por favor, né, rápido, fácil, prático, no site do COFES, você vai conseguir realizar essa obrigação que, se porventura você não a fizer, ela será sim passível da instauração de um processo administrativo, podendo até chegar aí à aplicação de multa. Ok? Então, já no final aqui da nossa Resolução 1336 de 2014, qual é o prazo para que você armazene as informações das intermediações imobiliárias? 5 anos. Durante 5 anos, você corretor, você responsável técnico aí de sua imobiliária, se obriga aí a manter
as informações de pelo menos 5 anos. Importante também informar que essas informações, essas comunicações que vocês irão realizar quando necessárias, né, através do Siscoaf, elas são informações classificadas como confidenciais, como sigilosas. Você, corretor, não deixará de realizar a sua intermediação, ok? Mas se obriga, sim, a fazer a comunicação quando observar, quando analisar que existe alguma prática iguais àquelas que eu mencionei há pouco. Das penalidades, esse artigo 15º é muito importante. Você, corretor, você, corretora, que deixar de comunicar, deixar de cumprir esta obrigação, responderá sim a um processo administrativo, né, podendo aí ocorrer até a pena de advertência, chegando à multa. Então é muito importante que você tenha essa ciência, tenha essa consciência, além de estar contribuindo para que possamos estancar aí os crimes de lavagem de dinheiro, você responderá a um processo administrativo e também podendo responder aí a um processo criminal. Então, fica claro aqui no artigo 15º a sua responsabilidade. Vamos para concluirmos aí o nosso debate, né, a nossa aula. Há algum custo para que você possa se habilitar lá no Siscoaf? Nenhum, não há custo. O cadastramento, a habilitação, não há nenhum tipo de custo. Você deve manter no seu arquivo, né, o cadastro dos clientes e intervenientes das operações. Isso é muito importante. O registro em arquivo próprio de toda transação imobiliária de valor igual ou superior a R$100 mil. Então, 5 anos, obrigatoriamente você mantenha os seus registros. A comunicação em até 24 horas da proposta ou da efetiva realização da intermediação. Manter o cadastro, né, como eu mencionei, no período de 5 anos. E você, corretor, você, corretora, que a legislação é uma ferramenta de proteção profissional e que você estará contribuindo aí para a sociedade com o objetivo de estancarmos aí esses crimes de lavagem de dinheiro. Então é importante que você tenha esse conhecimento, né, que você tenha essa responsabilidade e que você, como corretor, sinta-se também responsável por toda a sociedade, por toda a boa prática, a fim de que possamos aí acabar definitivamente com esses maus exemplos que nós acompanhamos diariamente nos noticiários. Novamente eu trago então o link para vocês no acesso da declaração de inocorrência para quem não realizou nenhuma intermediação. Agora, aquele que já é habilitado no Siscoaf, só se porventura realizar alguma intermediação, deverá sim fazer a sua comunicação, ou aquele que ainda não é habilitado, lá no site do COFES, www.cofes.gov.br, é só clicar em comunicação de operações suspeitas. Lá tem um link direto para você se habilitar e realizar sim a sua comunicação quando necessário. Corretor, se você não realizou nenhuma intermediação imobiliária suspeita de lavagem de dinheiro no período de 2015, você deve prestar a declaração de inocorrência no site do COFES. Basta acessar o site www.cofes.gov.br, clicar no botão Declaração de Inocorrência, ler as informações e acessar o link para realizar a declaração de inocorrência. Lá, você deve concordar com a declaração, preencher seu CPF ou CNPJ, conferir ou completar seus dados e enviar as informações. No seu e-mail, você receberá um link para confirmar sua declaração e seu código de confirmação. Pronto, você já prestou sua declaração de inocorrência referente ao ano de 2015 e pode salvar ou imprimir o seu comprovante. Então você, corretor, você, corretora, que ainda não prestou sua declaração de inocorrência até 31 de janeiro, e também eu solicito que você informe a todos os seus colegas, leve a informação, a boa informação, para que todos possamos aí manter regular o seu cadastro, a sua inscrição. Vou deixar também aqui um e-mail e o telefone aqui da Central de Atendimentos, é o lavagemdedinheiro@crescisp.gov.br, e o telefone aqui da nossa central é o 11 3886 4900. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.